Eu preciso te fazer uma pergunta antes de começar. Uma pergunta simples, mas que vai ficar na sua cabeça. Você consegue lembrar a última vez que seu filho ficou um dia inteiro, do acordar até dormir, sem nenhuma tela, sem celular, sem tablet, sem televisão, sem aquela luz brilhando na frente dos olhos dele o dia todo? Se você demorou mais de 3 segundos para lembrar, esse vídeo foi feito exatamente para você. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais que a maioria das mães não percebe, porque parece coisa de criança normal. Mas não é, são sinais reais de que algo está acontecendo com o cérebro do seu filho. E você precisa saber, fica até o sinal número 7, é o mais assustador de todos, e também o mais ignorado. Sinal 1. Ele não consegue esperar nada. Você pede para ele esperar 2 minutos, só 2 minutos. E parece que você pediu para ele escalar o Everest. Qualquer espera, no carro, no mercado, no jantar que ainda não ficou pronto, vira um drama desproporcional. O cérebro dele foi treinado pela tela para receber gratificação imediata, a cada segundo, sem pausa, sem intervalo, vídeo novo, fase nova, notificação nova. O ciclo nunca para, e o cérebro dele aprendeu que não precisa parar. Quando o mundo real pede paciência, se o mundo real sempre vai pedir, o cérebro dele simplesmente não sabe o que fazer com aquele silêncio. A tolerância à frustração é uma das habilidades mais importantes para a vida adulta, e ela está sendo destruída em câmera lenta. Sinal 2. Ele perdeu o interesse em brincar sozinho. Lembra quando seu filho passava uma hora inteira brincando com blocos, inventando histórias, criando mundos do nada? Isso acabou? Porque se acabou, não é coincidência. Tem uma razão muito específica para isso ter acontecido. Quando você tira uma tela e ele diz: "Não tem nada para fazer, mãe", com aquele olhar vazio, ele não está com preguiça. O problema é muito mais sério do que preguiça. E começa no cérebro. O cérebro dele literalmente esqueceu como se entreter sem um estímulo externo constante alimentando ele. O tédio é o combustível do desenvolvimento infantil. É nele que nasce a criatividade. A tela está apagando isso. Sinal 3. Ele dorme mal e acorda sem energia. A tela emite luz azul. Parece detalhe técnico, mas o efeito no corpo do seu filho é muito concreto. Essa luz engana o cérebro, sinaliza que ainda é dia, suprime a melatonina e atrasa o sono por horas. Seu filho pode estar na cama às 21 horas, com os olhos abertos no escuro, e só adormecer depois da meia-noite. Ele acorda cansado, sem foco, irritado, como se não tivesse dormido de verdade, porque de certa forma não dormiu. Na escola, ele não consegue prestar atenção. Em casa, qualquer coisa pequena vira um conflito grande. E você não entende o porquê. Mas o problema não começou de manhã. Começou na tela que ele usou na noite anterior. 3 sinais. Se você reconheceu pelo menos um no seu filho, para tudo, e continua aqui. Os próximos 4 são mais sérios. E o sinal número 7 é o que a maioria das mães demora anos para reconhecer. Sinal 4. Ele age como se você fosse uma interrupção. Você chega em casa depois de um dia longo. Você está cansada e você quer só conversar com seu filho. Ele responde com monossílabos. Não te olha nos olhos. A cabeça dele continua na tela enquanto a boca responde. Parece que você está interrompendo algo importante. E para o cérebro dele, você está. Isso não é falta de amor. A tela libera dopamina a cada segundo. Você, com sua conversa, seu abraço, seu bom dia, não consegue competir com esse nível de estímulo. Você não perdeu a atenção do seu filho. A tela comprou ela. Comprou com um preço que você não pode pagar no mesmo campo. Não é que ele não te ama, é que o cérebro dele foi sequestrado por um estímulo muito mais forte do que qualquer coisa que o mundo real oferece. Sinal 5. As notas caíram sem motivo aparente. A professora chamou. Ele está disperso na aula. Não termina as tarefas. Parece estar em outro lugar o tempo todo. Você não entende. Ele sempre foi inteligente. Sempre aprendeu rápido. O que aconteceu com esse menino? O problema não é a inteligência. A inteligência continua lá. O que foi embora é a sua atenção sustentada, que é exatamente o que a escola exige, e exatamente o que o excesso de tela destrói com o tempo. O desempenho escolar é apenas o sintoma visível. O problema real está acontecendo dentro do cérebro dele, antes da escola. E isso nos leva ao próximo sinal. Um que dói de um jeito diferente, porque esse você sente no seu próprio coração. Sinal 6. Ele perdeu a empatia. Você está claramente triste. Seu filho entra no quarto, te vê assim, e não pergunta o que foi. Continua andando. Ele simplesmente não percebe. Não é maldade, não é falta de caráter. É algo que foi sendo apagado aos poucos. Ou você está contando algo importante.
e ele está olhando para sua tela ao mesmo tempo, respondendo sem ouvir. A empatia é desenvolvida no contato humano real, no olho, no silêncio compartilhado, na presença de verdade. A tela substituiu esse contato. E quando o contato vai embora, a empatia vai embora junto. É assim que funciona. 6 sinais, 6 formas diferentes em que a tela está afetando o desenvolvimento do seu filho. E ainda tem mais um. Se você identificou 3 ou mais desses sinais no seu filho, o que vem agora é o mais importante desse vídeo. O sinal número 7 é o mais ignorado de todos, porque dói demais pra gente querer enxergar. Sinal 7. Você virou a segunda opção do seu próprio filho. Esse é o mais difícil de falar, e com certeza o mais difícil de ouvir. Mas você precisa ouvir isso. Quando seu filho está feliz, acaba de ganhar algo, conseguiu alguma coisa boa, ele não vem te contar. Ele pega a tela. Quando ele está entediado, com tempo livre, sem nada para fazer, ele não te procura. Ele pega a tela. Você virou a segunda opção. Quando foi a última vez que você foi a primeira escolha do seu filho? Pensa nisso por um segundo. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu silenciosamente, lentamente, ao longo de semanas e meses. Seu filho não escolheu a tela no lugar de você. O cérebro dele foi condicionado a fazer essa escolha sem que ele percebesse. Ele não te abandonou. O cérebro dele foi sequestrado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Isso tem volta. O cérebro de uma criança entre 6 e 9 anos ainda está em pleno desenvolvimento. Ele ainda muda, ainda responde. Mas a janela não é infinita, e cada dia que passa sem ação, essa janela fecha um pouco mais. Eu não vou te dar uma lista de 50 regras impossíveis de seguir. Vou te dar 3 passos para começar hoje. Primeiro, escolha 2 momentos do dia que serão permanentemente livres de qualquer tela. Só 2 momentos. As refeições e o quarto na hora de dormir. Nenhuma tela nesses 2 espaços. Só isso. Começa pequeno. Segundo, toda vez que você tirar a tela, tenha algo concreto, real, para oferecer no lugar. Sempre. A tela compete com prazer imediato e dopamina. Para competir com ela, você precisa trazer algo concreto também. Terceiro, e esse é o mais difícil porque exige honestidade. Examine o seu próprio uso de tela. Sem julgamento. A criança não aprende o que você fala. Ela aprende o que você faz. O que ela vê você fazer, ela repete. Você não está sozinha nessa. Nenhuma mãe está. E ainda dá tempo de mudar. Isso é o que importa agora. Se esse vídeo te fez pensar no seu filho, você já deu o primeiro passo. Mas saber que o problema existe não é suficiente. A gente precisa de um caminho. Por isso eu criei o método dos 21 dias. Um guia completo para você reconectar seu filho ao mundo real, sem brigas, sem culpa, sem aquela sensação de que você está sendo a vilã da história. São 21 dias, com passos simples, práticos, que cabem na sua rotina e que funcionam porque respeitam como o cérebro da criança realmente aprende a mudar. O link está aqui na bio. Clica, lê e decide você mesma. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com uma mãe que precisa ver isso. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente fala sobre isso aqui. E me conta nos comentários. Qual dos 7 sinais você reconheceu no seu filho? Porque você não está sozinha e ainda dá tempo de mudar.